Vamos lá. A segunda parte agora. Agora a gente vai para a parte chamada a linguística como estudo científico. Então aqui ele vai especificar bem mais, falando mais especificamente da linguística. Então ele começa falando que a linguística estuda a linguagem, mais especificamente a fala, porque a linguagem se divide entre várias formas de linguagem, né? E a capacidade da linguagem é observada pela linguística a partir dos enunciados falados e escritos, mas principalmente os falados do que os escritos, certo? A linguística ela tende a ser empírica, não especulativa ou intuitiva, ou seja, ela é empírica, ela se baseia, ela cria teorias com base naquilo que ela analisa, com constatações observadas, isso. Então, quer ver? Cadê? Isso. Então, a linguística ela trabalha com dados publicamente verificáveis por meio de observações e experiências. A linguística considera que nenhuma língua é melhor ou pior do que a outra, né? Por isso que ela não é preconceituosa para com as diferentes línguas e diferentes usos que há da língua, certo? Então, essa característica da linguística torna ela uma ciência descritiva e não prescritiva, né? Ele não fica estabelecendo regras para uso da língua, como a língua deve ser usada ou como que ela deve ser falada. Ele simplesmente analisa como ela está sendo usada e tenta entender por que, que ela está sendo usada, por que, que ela é falada daquela maneira. Entendeu? Tentando encontrar não justificativas, sim, e explicações também. Aí aqui ele fala, a linguística ela respeita qualquer variação que uma língua apresente, independente da região, da classe social que a utiliza, porque isso é natural. É natural que haja variação de vocabulário, de sintaxe, de construção estrutural, certo? Desse modo, ao observar essas variedades da língua, esperar o caminhão passar. Ao observar essas variedades da língua, os linguísticos reconhecem sua relação com diferentes regiões do país, grupos sociais, faixas etárias e assim por diante. Como eu disse ali atrás, né? A gente não fala de uma mesma maneira. O modo como a gente fala é influenciado pelo que nos cerca. E aí, basicamente, a gente pode dizer que todas as línguas e todas as variedades de uma mesma língua são igualmente apropriadas ao estudo, uma vez que interessa ao linguista a construção de uma teoria geral sobre a linguagem humana. Cabe ao pesquisador descrever o modo como as pessoas realmente usam a língua, falando ou escrevendo, sem atribuir às formas linguísticas qualquer julgamento de valor como certo ou errado. Então, como eu já disse, o linguista ele não vai olhar e falar que se está certo ou se está errado. Ele vai olhar e vai tentar entender por que, que a pessoa falou aquilo que falou ou escreveu aquilo que escreveu. E a língua falada, excluída durante muito tempo como objeto de pesquisa, tem características próprias que distinguem da escrita e constitui foco do interesse de investigação. Ou seja, a linguística, apesar de se interessar também pela escrita, apresenta interesse especial pela fala, uma vez que é nesse meio que a linguagem se manifesta de modo mais natural. Então, a linguística ela está preocupada com a escrita, mas muito mais preocupada ela está com a fala, porque é um meio natural que a gente usa muito mais regularmente no nosso dia a dia do que a escrita. O objetivo final da linguística é depreender os princípios fundamentais que regem essa capacidade exclusivamente humana de expressão por meio de línguas, ou seja, descobrir quais são as características e o que faz a gente ter essa capacidade de comunicação, que é própria e específica do ser humano. Para atingir esse objetivo, os linguistas analisam como as línguas naturais se estruturam e funcionam. As investigações de diferentes aspectos da língua é o procedimento seguido para detectar as características da faculdade da linguagem, o que há de universal e inato e o que há de cultural e adquirido. Ou seja, quando você pega os idiomas e analisa eles, não em modos sentenças gramaticais ou coisas desse tipo, mas
através de suas estruturas e como elas foram surgindo, sabe? Por que elas foram sendo faladas ou escritas dessa maneira. O linguista ele tenta descobrir o que é universal e inato, ou seja, o que é próprio da fala, o que é próprio da capacidade de falar, e o que é criado, o que é cultural e que pode ser mudado, ou seja, que aí no caso seria o próprio idioma, né? Porque cada país tem o seu, como assim dizer, as línguas de um modo geral. Pode-se, portanto, dizer que a linguística executa duas tarefas principais: o estudo das línguas particulares como um fim em si mesmo, com o propósito de produzir descrições adequadas de cada uma delas, e o estudo das línguas como um meio para obter informações sobre a natureza da linguagem de um modo geral. Agora aqui ele vai começar um outro capítulozinho, ele vai falar da relação entre a linguística e outras ciências que também estudam língua e essas coisas. Ele vai falar aqui que antigamente, na verdade eu acho que eu vou começar um outro vídeo para falar isso, porque essa parte é grandezinha, o vídeo já está com 6 minutos, então calma aí, vai para a próxima parte que a gente já continua.